Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para fazer contigo uma análise muito importante pensando nos próximos concursos e no futuro dos concursos da advocacia pública. Eu estou aqui para analisar contigo como foi a prova, o raio-x da prova da PGDF. Nós vamos analisar como o CESP se comportou em relação à distribuição da cobrança das disciplinas nessa prova, e nós vamos analisar friamente aqui, porque os números não mentem, se o que algumas pessoas estão dizendo, em termos de que o jogo mudou, a forma como o CESP cobra as disciplinas nos concursos de procuradoria mudou, a importância que eu tenho que dar a algumas disciplinas que eu não dava tanto mudou. A gente vai analisar tudo isso pensando efetivamente como essa prova aconteceu e pensando também, mais para frente, como isso pode impactar os futuros concursos de procuradoria organizados pelo CESP, especialmente os concursos da Advocacia Geral da União. Então, fique aqui comigo porque você vai perceber quão importante é estudar pensando na estratégia da prova, especialmente na estratégia fixada no edital publicado para o certame e principalmente também levando em consideração a questão do histórico de cobrança de disciplinas da organizadora para a tua prova. Normalmente eu digo que estratégia é metade do caminho. Estudar, ter conteúdo jurídico, claro, isso é importante, afinal de contas você vai passar no concurso se você acertar questões. Mas ter estratégia nessa caminhada é muito importante. Então vamos lá, eu vou fazer a análise da prova objetiva da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que você analise comigo exatamente se tudo que algumas pessoas estão dizendo aí é verdade. Jogo mudou, prova mudou, cobrança mudou. Vamos analisar, porque os números não mentem, né? Tá tudo aqui no edital e na prova. Vamos lá. Primeiro, você precisa entender a prova. A prova ela foi dividida por grupos. Sim, a prova foi dividida por grupos de questões. Professor, no que isso muda? Muda muita coisa. Uma prova, quando ela é dividida por grupo de questões e o examinador ele aloca nesse grupo uma quantidade de itens, é diferente de uma prova onde ele diz que vai cair 15 disciplinas e vai cobrar 200 itens certo e errado. Vamos analisar. No grupo 1, você teve 3 disciplinas, né? Constitucional, tributário e processo tributário eu coloco como uma disciplina, porque processo tributário não é uma disciplina, digamos, isolada, você estuda dentro do direito tributário, mas não à toa o examinador colocou aqui tributário e processo tributário, financeiro e orçamentário, que nesse caso o examinador fez questão de colocar e orçamentário no edital. Você teve aí 70 itens para essas 3 disciplinas. Se você pegar o número de itens por disciplina e dividir por disciplina, o número de itens por grupo, melhor dizendo, e dividir por disciplina, você espera aqui, pelo menos em média, 23 itens por disciplina. Isso é uma conta simples. Lá no edital, ele colocou essas 3 disciplinas, constitucional, tributário, processo tributário, financeiro, orçamentário. Eu estou considerando constitucional uma disciplina, tributário e processo tributário outra disciplina, financeiro e orçamentário outra disciplina, 70 itens para esse grupo de disciplinas, então eu espero pelo menos 23 itens, 23,2 itens por disciplina. Isso é dividindo o número de itens que ele disse que ia cair no grupo pela quantidade de disciplinas que tem no grupo. Isso é só uma divisão simples. Se o examinador ele colocar a mesma quantidade de itens por disciplina, eu espero 23 por disciplina. No grupo 2, 7 disciplinas: administrativo, urbanístico, ambiental, consumidor, penal, processo penal e as questões lá de conhecimentos gerais do DF. 65 itens para 7 disciplinas, você vai ter aí 9, alguma coisa por disciplina. A média é 9 por disciplina. Então, se eu pegar aqui e dividir a quantidade de disciplinas pela quantidade de itens que ele disse que ia cair no grupo 2, eu tenho 9 itens por disciplina. E no grupo 3, 5 disciplinas: processo civil, civil, empresarial, trabalho, processo trabalho, 65 itens. Então eu tenho 13 itens por disciplina na média. Então essa quantidade de disciplinas aqui, nesse caso, que eu fiz a divisão, foi se o examinador estabelecesse o mesmo número de itens por disciplina, sem levar em consideração especificamente a importância dessa disciplina para os concursos de procuradoria.
Como ele não me disse quantas questões de cada disciplina cairia, então eu faço uma divisão simples, sem levar em consideração nenhum tipo de adequação disciplina versus importância do concurso. E foram 200 itens no final. Aqui eu coloco o núcleo duro em verde, constitucional, tributário, financeiro, administrativo, processo civil. Coloco o segundo escalão em amarelo, civil, empresarial, trabalho, processo, trabalho. E coloco o terceiro escalão em vermelho, urbanístico, ambiental, consumidor, penal, processo penal e conhecimentos gerais do DF, coisa que eu já expliquei desde que analisei esse edital lá atrás, no que diz respeito ao DF. Bom, como foi a prova? Vamos analisar, nesse caso aqui, como foi a prova antes da divisão da prova pelos itens das disciplinas. Eu quero mostrar para você como foi a prova em relação aos grupos de disciplinas, levando em consideração o que eu classifico como núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão. Ó, no núcleo duro, você tem aqui 5 disciplinas: constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Essas disciplinas não estavam no mesmo grupo do edital, elas estavam separadas. Ó. Você teve 3 disciplinas no grupo 1, uma disciplina no grupo 2, uma disciplina no grupo 3. Mas as 5 disciplinas do núcleo duro foram responsáveis por 100 itens da prova, de um total de 200. Então, 50% da prova foi toda núcleo duro. Eu vi gente dizendo: o núcleo duro da PGDF foi muito menor do que nos outros concursos de procuradoria. Não, não foi. O núcleo duro é responsável de 45 a 80, mas 80 são casos especiais. Mas entre 45% e 55% é normalmente o que a gente vê a cobrança do núcleo duro nos concursos de procuradoria. Núcleo duro aqui foi 50% da prova. Ou seja, você teve aí 50% da prova, nesse caso, a cobrança de questões voltadas especificamente para a situação que envolve aqui as 5 principais disciplinas dos concursos de procuradoria: constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro. Muito bem. Segundo escalão, 4 disciplinas: civil empresarial, que muitas vezes a gente estuda junto, trabalho e processo trabalho, 45 itens, 22,5% da prova, responsabilidade do segundo escalão, que está dentro do previsto. Se você somar núcleo duro com segundo escalão, você vai ter aqui 72,5% da prova cobrada de núcleo duro e segundo escalão, que está dentro do que normalmente acontece em todos os concursos de procuradoria. Se você pegar o terceiro escalão, você vai ter 6 disciplinas: ambiental, urbanístico, consumidor, penal, processo penal e conhecimentos gerais do DF, 55 itens, 27,5. Eu estou colocando, inclusive, aqui os itens do DF, mas para ser completamente correto nessa proporcionalidade, eu teria que tirar aqui os 5 itens do DF. Eu teria que tirar os 5 itens do DF. Mas eu não vou tirar. Vou deixar aqui só para mostrar para você como foi a divisão nesse edital de núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão. Então, o terceiro escalão, ele acabou tendo um pouco maior de percentual em relação ao segundo escalão, mas isso já era esperado, porque o terceiro escalão aqui no concurso da PGDF foi grande: urbanístico, ambiental, consumidor, penal, processo penal e conhecimentos gerais do Distrito Federal. Às vezes isso acontece. Às vezes, quando você tem um terceiro escalão muito grande num concurso de procuradoria, a quantidade de questões do terceiro escalão ultrapassa um pouco a quantidade de questões do segundo escalão. É o que aconteceu aqui, você tem uma diferença de 5%. E essa diferença de 5%, na verdade, ela é menor, porque aqui você tem os itens de conhecimentos gerais do DF. Então, ela é menor que 5% a diferença, mas eu coloquei aqui para ser justo em relação a todos os itens do edital, a todos os 200 itens do edital. Mas, na verdade, você tem 195 itens que representam conhecimento jurídico e 5 itens que representam conhecimentos gerais do Distrito Federal. Mas você teve 50% do núcleo duro, 22,5% de segundo escalão, 27,5% de terceiro escalão e está justificado pela quantidade de disciplinas do terceiro escalão. Então, nada de anormal no que diz respeito à prova da PGDF. Nada de anormal. Mas eu quero ainda fazer uma outra análise até agora. Vamos lá. Nada de anormal em relação a núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão. Mas eu preciso ver a distribuição da prova por disciplina. Vamos analisar a distribuição da prova por disciplina. Eu te mostrei como a prova estava no edital e o que esperar em relação a uma divisão simples de número de itens dividido pelo número de disciplinas de cada grupo. Se espera, em média, 23 por disciplina no grupo 1, 9 por disciplina no grupo 2 e 13 por disciplina no grupo 3. Te mostrei que a análise geral da prova
levando em consideração o núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, está dentro do previsto, mas a gente vai analisar aqui a distribuição da prova por disciplina. E aqui eu quero que você analise comigo o seguinte, ó, presta atenção aqui. Eu vou analisar exatamente levando em consideração o grupo. O grupo 1 foi constitucional, tributário, processo tributário, financeiro e orçamentário. Aqui eu coloquei constitucional, tributário e financeiro. A gente esperava 23,3 itens por disciplina. Se eu pegar os 70 itens aqui desse grupo e dividir por 3, eu vou ter em média 23,3. Então, uma divisão simples, sem levar em consideração nenhuma adequação em relação à importância da disciplina, eu esperava 23,3 itens de constitucional, 23,3 itens tributário, 23,3 itens de financeiro. Caiu o quê? 23 de constitucional, o esperado, 12% da prova. Aí, em tributário e financeiro, o examinador ele fez uma adequação da relação tributário versus financeiro e cobrou aquilo que realmente mais importa para os concursos de procuradoria. Financeiro é uma disciplina muito importante? Sim, é financeiro e orçamentário, mas tributário e processo tributário é muito mais. Então, ele pegou aqui, ó, e dos 23 itens esperados para financeiro, ele cobrou 17 e ele jogou a diferença em tributário e processo tributário, cobrando 30 itens de tributário e processo tributário. Portanto, a cobrança de tributário aqui foi uma cobrança bastante generosa. Mas tudo dentro aqui, efetivamente, do esperado. 23 itens de constitucional era o esperado e ele fez uma adequação entre tributário e financeiro. E entre tributário e financeiro, nesse caso, tributário vale mais que financeiro em termos de, digamos, incidência e de cobrança nas provas dos concursos da advocacia pública em termos de importância prática para a prova. Na prática, tributário vale mais que financeiro. Ele poderia, inclusive, nesse caso, como ele tirou aqui 6 itens esperados de financeiro, ele poderia ter colocado 3 itens para constitucional e 3 para tributário. E processo tributário poderia, mas ele resolveu alocar para tributário e processo tributário não há problema. Então veja, grupo 1 não teve absolutamente nada de especial. No grupo 2, administrativo, urbanístico, ambiental, consumidor, penal, processo penal e conhecimentos gerais do DF, você teve aqui 9,2 itens esperados por disciplina. Se eu pegar os 65 itens aqui do grupo 2 e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou ter 9,2 itens esperados por disciplina. Aqui, no grupo 2, o que é que o examinador fez? O que é que o CESP fez? O CESP ele não fez uma adequação entre a importância, ele não fez uma adequação de importância, melhor dizendo, entre as disciplinas. Porque se ele tivesse feito uma adequação de importância das disciplinas, ele teria mexido nos números. Nós esperávamos aqui, em termos de média, 9,2 itens por disciplina, aí caiu 10 em administrativo, 10 em urbanístico, 10 em ambiental, 10 em consumidor, 10 em penal, 10 em processo penal e 5 conhecimentos gerais do DF. O examinador aqui ele sacrificou 5 itens, praticamente, dos conhecimentos gerais do DF para poder fechar os 10 itens em cada uma das disciplinas jurídicas. Agora, qual foi o problema aqui da prova do DF? O examinador ele não fez uma adequação da importância do conteúdo para os concursos de procuradoria. Ele não fez essa adequação. A adequação que ele fez aqui em tributário e financeiro, ele não fez aqui. Porque se ele tivesse feito, ele teria aqui um maior número de questões de administrativo. Porque não faz sentido, por exemplo, numa prova, você cobrar 10 questões, 10 itens de administrativo, prova de procurador, e 10 itens de penal. Não faz sentido em termos de importância. Mas eu entendi qual foi a saída do examinador aqui. Qual foi a saída? Ele pegou e sacrificou 5 itens aqui de conhecimento gerais do DF e cobrou 10 igualitário em todos os outros itens. Foi o que ele fez. Ele não fez uma adequação de importância. Ele deixou tudo matematicamente resolvido. Ele cobrou 10 de constitucional, 10 de urbanístico, 10 de ambiental, 10 de consumidor, 10 de penal, 10 de processo penal. Professor, isso significa dizer que direito penal e processo penal está tendo uma cobrança maior em concurso de procuradoria? Não, isso aconteceu porque o concurso da PGDF dividiu, nesse caso, as disciplinas em grupos. E nas disciplinas do grupo 2, o examinador resolveu a coisa matematicamente, sem uma adequação. Simples assim. Ele cobrou 10 de urbanístico, 10 de ambiental, 10 de consumidor, 10 de penal, 10 de processo penal e 5 questões de conhecimentos gerais do Distrito Federal. Faltou aqui uma adequação em relação às disciplinas com a importância do cargo. Mas ele resolveu aqui a questão matematicamente, igualando a cobrança de todas as disciplinas praticamente do grupo 2, com exceção de conhecimentos gerais do DF. No grupo 3,
ele fez uma adequação, e aí nós tivemos processo civil, 13 itens, 13, 13, 13, 13, isso aqui era o esperado, ó. 13 itens. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas, dividir por 65 itens que estavam sendo previstos enquanto cobrança no grupo 3, eu tenho uma média de 13 por itens. Trabalho, 13, esperado, cobrado 13. Processo do trabalho, 13, esperado, cobrado 13. Empresarial, 13, esperado, cobrado 13. Civil, 13, esperado, cobrado 6. Processo civil, 13 esperado, cobrado 20. Ele praticamente pegou os itens de civil aqui e jogou para processo civil, fazendo uma adequação da cobrança entre processo civil e civil. Então, no grupo 1, ele fez uma adequação de cobrança em relação à disciplina entre tributário e financeiro, e no grupo 3, ele fez uma adequação de cobrança entre processo civil e civil, e no grupo 2, ele não fez adequação de cobrança de nada, ele apenas, nesse caso, igualou as disciplinas jurídicas em termos de itens. Agora, mesmo fazendo isso, o examinador manteve aí 100 itens no núcleo duro. Constitucional, tributário, financeiro, administrativo e processo civil tiveram ao total 100 itens de 195 itens jurídicos, porque 5 itens foram de conhecimentos gerais do DF. Então, 50% da prova, levando em consideração também os itens de conhecimentos gerais do DF, foram do núcleo duro. Então, como o examinador, nesse caso, pensou, bom, eu já tenho cobrança muito aqui em termos de constitucional, tributário, financeiro e processo civil, administrativo ele igualou com os outros. Mas se você estudou para essa prova de forma estratégica e prestou atenção nisso, em relação à divisão das disciplinas em grupo, você esperava quantas questões para cada uma das disciplinas do grupo 2? 9,2. Quantas caíram? 10. Então, que susto é esse? Óbvio, concordo contigo. Ele deveria ter adequado melhor aqui o grupo 2, as disciplinas do grupo 2, em relação à importância da prova. E eu vou te dizer daqui a pouco como eu faria, concordo contigo. Mas era o que, basicamente, estatisticamente, a gente espera em relação à divisão das disciplinas pelo grupo, pela quantidade de itens do grupo. Não esperava aqui, por exemplo, uma prova com penal e processo penal com 20 itens e administrativo só 10, mas era possível? Sim, dentro da estrutura que ele apresentou no edital era possível. Isso é uma mudança de jogo? Não, isso não é uma mudança de jogo. Isso é apenas uma adequação do grupo 2 em relação à quantidade de disciplinas que tem aqui. Consumidor. Qual a importância de consumidor para as provas da advocacia pública? Nesse caso, consumidor chega a ser até um pouco mais importante do que penal e processo penal, mas o consumidor também teve 10 itens. Então, a partir de agora, o CESP vai cair a mão cobrando consumidor? Não vejo isso como uma mudança de estratégia nas provas da advocacia pública em relação ao que a gente tem até hoje. Bom, eu preciso desse caso específico de dizer basicamente o quê? Que no geral, você tem núcleo duro com 50%, segundo escalão com 22,5%, terceiro escalão você teve aqui com 27,5%, isso aqui foi o geral no que diz respeito à divisão das disciplinas que eu costumo fazer aqui nas nossas estratégias. Quais são as observações que eu tenho a fazer sobre isso? Primeiro, no núcleo duro, que ele vai de 45% a 80%, na média das provas está ok, a média aqui foi 50%. O segundo escalão, que vai de 20% a 25%, aqui também está ok, 22,5%. O núcleo duro mais o segundo escalão, que é a soma dos dois, que pode ir de 65% a 95%, aqui também está ok, porque foi 72,5%. E o terceiro escalão, que vai de 5% a 35%, estatisticamente também está ok, porque é 27,5%, mas é menos que isso, porque aqui eu estou colocando os 5 itens dos conhecimentos gerais acerca do Distrito Federal. Então, em relação à distribuição geral da prova, está tudo ok. Algumas pessoas disseram, o núcleo duro não é mais o mesmo. Continua sendo o mesmo, eu não vejo efetivamente. Eu entendo que quando a gente sai de uma prova, as impressões que a gente tem da prova são muito carregadas também do sentimento que a gente acabou de ter ao fazer a prova. Mas os números não mentem. E aí, nesse caso, você precisa efetivamente entender como a coisa aconteceu por lá, analisando com cabeça fria e sem efetivamente nenhum tipo de paixão. Agora, quais são as características especiais dessa prova? Eu considero algumas, Por exemplo, ó, caiu pouco o direito administrativo, apenas 10 itens, caiu, de fato caiu. Isso aconteceu porque administrativo ficou no grupo 2 com mais 6 disciplinas e o CESP dividiu igual o número de questões das disciplinas jurídicas, como eu expliquei aqui. Caiu pouco administrativo? Caiu. E o fato de cair pouco administrativo, a gente vai para o segundo item das características especiais. Caiu muito penal e processo penal? Então, não houve no grupo 2, como eu expliquei,
uma preocupação com a divisão das disciplinas por importância dos temas, já que as questões foram distribuídas de forma igualitária. Esse detalhe, ou seja, distribuir tudo aqui com 10, ó, como fez o examinador, esse detalhe encurtou administrativo, nesse caso, mas sem prejudicar o núcleo duro, porque no final o núcleo duro teve 50% da prova, levando em consideração o resto do núcleo duro espalhado pela prova, e isso acabou, nesse caso, aumentando a cobrança de penal e processo penal, porque ficou cada uma com 10, e juntando penal e processo penal, você teve aí 20 itens na prova. 20 itens na prova, de 200 itens, foi 10% da prova de penal e processo penal, o que a gente não está necessariamente acostumado, a não ser o que aconteceu lá na PGE Ceará, que caiu muitas questões, ou caíram muitas questões de processo penal, penal e processo penal por lá. Mas o grupo 2 está explicado, o examinador resolveu tudo matematicamente. Tacou lá 10 itens de cada disciplina, tá? Também algumas pessoas disseram, professor, mas caiu mais penal do que civil. Bom, eu não concordo com isso. Caiu mais penal do que civil? Não. Se você analisar direitinho aqui, ó, você vai chegar à seguinte conclusão. A gente esperava 13 questões de civil, caíram 6. Por quê? Porque ele pegou as questões de civil e jogou para processo civil. Aqui ele fez uma adequação em relação à importância da disciplina. Mas se você pegar aqui, ó, civil e empresarial, que é normalmente o que a gente estuda junto, você tem aqui, ó, 19 itens, melhor dizendo, 13 com 6, 19. Então você vai ter 19 itens de civil e empresarial. Civil e empresarial, que normalmente a gente estuda junto, são 19 itens. Penal foram 10. Então a impressão que dá é que caiu mais penal do que civil? Não, não caiu mais penal do que civil. Civil e empresarial, que a gente estuda junto, normalmente foram 19 questões, e penal foram 10. Caiu mais tributário do que o normal? Sim, caiu mais tributário do que o normal. Lá na parte de cima, a gente viu nesse caso específico aqui, ó, que no que diz respeito a tributário, ele está no grupo 1 junto com constitucional e financeiro. A gente esperava 23,3 itens por disciplina e caíram, nesse caso, 30 itens de tributário e ele tirou esses itens de financeiro. Mas o edital meio que avisou, porque quando ele listou lá tributário como disciplina, ele colocou tributário e processo tributário. E aqui caíram questões sobre o processo tributário do Distrito Federal, que era uma lei prevista também no edital, que fazia muito sentido e que a gente já esperava que fosse ser cobrado. Então, preste bastante atenção, porque caiu muito tributário, caiu, mas existe uma razão. O examinador, ele avisou quando fez a previsão de processo tributário. E você pode perguntar o seguinte, professor, e o que é que você esperava para essa prova? Bom, eu esperava para essa prova apenas uma distribuição melhor no grupo 2 no que diz respeito à importância das disciplinas para os concursos de procuradoria. Se eu tivesse feito essa prova, eu teria provavelmente feito aqui em constitucional, tributário e financeiro o quê? Deixaria da mesma forma ou pegaria pelo menos mais 3 questões de financeiro aqui e colocaria em constitucional, ou pegaria 3 questões de tributário aqui e colocaria em constitucional, mas poderia ter feito assim sem alteração. No grupo 3, eu teria feito assim também. Talvez eu tivesse tirado aqui algumas questões de empresarial, colocado em civil ou processo civil, teria colocado aqui 25 itens de processo civil e adequado melhor essas outras disciplinas, mas aqui está ok também. Agora, o que certamente eu teria alterado seria o grupo 2. Eu teria no grupo 2 feito uma adaptação melhor em relação aos itens cobrados com a importância das disciplinas da prova. O que eu teria feito? O meu grupo 2 ficaria assim, ó. Lembre-se, aqui caiu 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aliás, 10, 10, 10, 10, 10, 10 e gerais do DF 5, tá? Eu não teria mexido na questão dos itens do conhecimento geral do Distrito Federal. Eu teria mexido aqui, ó. Administrativo, eu teria colocado 20, não 10 itens, 20. Eu faria uma prova com 110 itens do núcleo duro. Urbanístico, eu teria deixado 10, pela importância da disciplina, principalmente também em questões do Distrito Federal. Ambiental, 10, eu teria elevado para 5. Consumidor, nesse caso, aí, penal e processo penal, eu teria tirado 5 itens de penal, 5 itens de processo penal para aumentar administrativo para 20. Então, os 10 a mais de administrativo teria vindo 5 de penal, 5 de processo penal. E consumidor, eu teria tirado 5 e colocado mais 5 de ambiental. Ou então aqui, ó, 12 de urbanístico, 13 de ambiental, alguma coisa nesse sentido. Eu praticamente mexeria nos itens de penal, nos itens de processo penal, nos itens de consumidor e aumentaria administrativo e aumentaria ambiental. Então, eu colocaria mais 10 questões de administrativo, tirando 5 de penal, 5 de processo penal,
eu colocaria mais 5 questões de ambiental, tirando 5 questões de consumidor. Era o que eu faria. Mas da prova, eu teria modificado o quê? 15 itens da prova em termos de disciplina. 15 itens da prova em termos de disciplina corresponde a 7,5% da prova em termos de itens. Então, para mim, a prova em 92,5% ela foi absolutamente normal. Então, antes de você avaliar uma prova pelo que as pessoas dizem, principalmente quando elas saem da prova, e quando elas saem da prova, elas saem imbuídas do sentimento de facilidade ou dificuldade que aquela prova teve para cada pessoa, e esse sentimento de dificuldade e de facilidade que a prova teve para cada pessoa é altamente subjetivo. Antes de você, nesse caso, principalmente você que não fez a prova e que vai analisar a prova para o futuro, para os outros concursos do CESP, antes de você analisar e antes de você confiar nesse feeling que as pessoas trazem, é bom confirmar nos números. E nos números, a prova da PGDF só teve um único problema. Qual foi? Ela não adequou a importância das disciplinas no que diz respeito ao grupo 2. Agora, isso foi surpresa completamente, para quem não estuda com estratégia. Porque se você estuda com estratégia, e se você tivesse dividido aqui a quantidade de itens, 65 itens do grupo 2, pelo número de disciplinas, você ia esperar pelo menos 9 por disciplina, na verdade 9,2, e você teve 10 por disciplina. Então, se você estudou de forma estratégica, você não teve surpresa. Apenas isso. Então, veja, não há absolutamente nada aqui que eu possa assegurar para você que o CESP mudou a forma como cobra as coisas nas provas de procuradoria. Não há. E está aqui os números que não mentem. Então, professor, para o futuro, para os concursos da AGU, eu tenho que me preocupar com o quê? Bom, para os concursos da AGU, como não há absolutamente nada aqui que me traga a ideia exata de que o CESP mudou a forma como faz as provas de procuradoria, para o concurso da AGU, a gente segue com a mesma estratégia. Lembrando que para a AGU, penal e processo penal é importante, porque ela está num grupo importante, e eu já falei, analisando aqui as provas anteriores da AGU, que penal e processo penal está dentro de um grupo com pontuação mínima, que se você não tirar a pontuação mínima nesse grupo, você está fora da prova. Então, na AGU, você tem que se preocupar com todas as disciplinas. Você tem que ser bom em tudo, mesmo sem ser especialista em nada. Já expliquei isso numa série que eu tenho aqui no YouTube sobre tudo o que eu sei sobre como passar nos concursos da advocacia pública. Esses vídeos estão por aqui ainda de forma gratuita. Então, ó, nada, absolutamente nada assusta aqui na PGDF em termos de estratégia. Nada. Apenas um edital com disciplinas divididas em grupos, que a gente esperava uma quantidade X por disciplina, se a gente fizesse uma média estatística e uma solução matemática. Essa solução matemática o examinador não usou para o grupo 1 e não usou para o grupo 3, porque ele adequou, mas usou para o grupo 2. E foi o que aconteceu. Isso diminuiu a quantidade de questões de direito administrativo e aumentou consideravelmente a cobrança de penal, processo penal e consumidor, o que não é bastante comum nas provas de procuradoria, mas isso não se deu por uma mudança de paradigma CESP e SEBRASP. Isso se deu porque eu tive 7 disciplinas do grupo 2 para 65 itens e o examinador resolveu fazer tudo estatisticamente isonômico. A solução aqui foi matemática, não jurídica, por assim dizer. Se a solução aqui tivesse sido jurídica, entre aspas, ele teria, nesse caso, adequado os itens para aumentar os itens das disciplinas mais importantes e diminuir os itens das disciplinas menos importantes. Bom, espero ter te ajudado a analisar como foi a prova da PGDF e espero que essa prova não te assuste, especialmente na tua estratégia, especialmente naquilo que você precisa fazer para enfrentar concursos como esse no futuro, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.